Algumas pessoas não escutam muito o que dizemos, mas observam quase tudo o que fazemos. E isso acontece mais do que a gente percebe. Às vezes a pessoa não quer ouvir o conselho, não quer explicação, não quer ter uma conversa longa sobre fé, mudança ou espiritualidade. Mas ela vê o nosso jeito de responder, vê como ficamos quando somos contrariados, vê se o que defendemos aparece de algum modo na forma como tratamos os outros. E isso não vale só para quem fala sobre espiritualidade ou religiosidade, vale para todos nós, porque a nossa vida comunica alguma coisa o tempo inteiro, mesmo quando estamos tentando não ensinar nada. Pensa numa conversa difícil, daquelas em que a mensagem chega e o corpo já reage antes da cabeça organizar qualquer coisa. Você lê, respira, lê de novo, e em alguns segundos já sente a resposta se formando. Não uma resposta calma, mas uma resposta que quer se defender depressa, que explica tudo, que quer mostrar que você também sabe ferir, que quer colocar o outro no lugar. E naquele momento parece justo, parece até necessário. Afinal, você também cansou, você se sentiu desrespeitado, você também não quer mais engolir tudo. Só que existe uma linha muito fina aí. Uma coisa é se posicionar, outra coisa é usar a nossa dor como desculpa para machucar alguém. E eu digo isso sem nenhum lugar de superioridade, porque não é simples. Eu também já respondi muito mal. Também já usei um tom que depois me deu vergonha. Também chamei de sinceridade uma fala que tinha uma dureza demais. Também coloquei limite de um jeito que, no fundo, queria punir mais do que proteger. E talvez seja por isso que esse assunto incomode, porque ele não fala de parecer uma pessoa boa. Fala daquela distância entre o que acreditamos e o que conseguimos praticar quando a vida aperta. É fácil falar de amor quando está tudo bem. Difícil é perceber o que sai de nós quando a ferida está mexida. Quando alguém nos contraria, quando sentimos que não fomos vistos. Quando a nossa razão parece tão clara que dá vontade de usar essa razão como arma. E é aí que mora a armadilha. Achar que o problema é apenas errar. Mas às vezes, o maior perigo é errar e logo encontrar uma justificativa bonita. Eu sou assim mesmo, eu só falei a verdade, eu precisava me defender, ou mesmo agora eu aprendi a me priorizar. E pode até ser que exista uma certa verdade nisso. Pode ser mesmo defesa, pode ser limite, pode ser mesmo uma fala necessária. Mas vale perguntar com honestidade. Isso saiu de um lugar de cuidado ou saiu da vontade de devolver a dor? Essa pergunta não é confortável, porque ela não deixa a gente se esconder tão fácil atrás das nossas próprias explicações. Mas ela ajuda. Ajuda porque mostra o que estava dirigindo a nossa resposta. E quando a consciência mostra, ela também devolve uma escolha. Talvez eu não consiga acertar sempre. Na verdade, ninguém consegue. Mas eu posso perceber um pouco antes. Posso reler a mensagem antes de enviar. Posso esperar alguns minutos. Posso trocar uma frase que machucaria por uma frase mais honesta. Posso colocar limites sem precisar diminuir o outro. E isso já é muito. Porque melhorar na vida real quase nunca aparece como uma grande mudança. Aparece nesse segundo pequeno antes da resposta. Quando a palavra quase sai, mas a gente segura. Quando a vontade de vencer a conversa perde a força. Quando a gente percebe que não quer repetir o mesmo padrão mais uma vez. E é nesse lugar que a espiritualidade fica concreta. Não só na prece, não só no estudo, não só naquilo que dizemos acreditar, mas no jeito como voltamos para a vida depois disso. Na conversa difícil, na mensagem atravessada, naquele pedido de desculpa que custa, no limite que precisa ser dito, mas não precisa sair cheio de veneno. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. E essa fala precisa ser lida com cuidado. Não é uma autorização para vigiar a vida dos outros com arrogância. Também não é um peso para fingirmos uma perfeição que não temos. É um chamado ao discernimento.
porque o fruto mostra o que está sendo cultivado. Então não basta perguntar: o que eu digo acreditar? Em algum momento, a pergunta fica mais simples e direta: o que as minhas atitudes estão contando? Não para nos colocar num pedestal, pelo contrário, para nos colocar no chão, mais conscientes do quanto estamos ainda aprendendo. Porque ninguém traduz amor sem falhas. Ninguém vive o que acredita com perfeição. Mas existe diferença entre falhar e desistir de melhorar. Existe diferença entre errar e se acostumar com a própria dureza. Existe diferença entre reconhecer: eu ainda estou aprendendo, e usar isso para repetir sempre a mesma ferida. E talvez seja isso que alguém perceba em nós. Não uma pessoa pronta, não uma pessoa especial, não alguém que nunca erra, mas alguém tentando responder melhor, tentando escutar antes de se defender, tentando reparar quando percebe que tudo passou do ponto, tentando não transformar cansaço em grosseria, tentando não chamar orgulho de amor próprio. E isso também comunica, às vezes, mais do que uma explicação bonita. Pode ser que alguém nunca leia um livro sagrado. Pode ser que alguém nunca queira ouvir uma reflexão espiritual. Mas pode perceber se aquilo que acreditamos está nos tornando um pouco mais cuidadosos com a vida. E isso não precisa virar peso. Ninguém precisa acordar tentando ser exemplo de nada. A vida já fica pesada demais quando estamos tentando sustentar um personagem. Mas dá para viver com um pouco mais de atenção ao tom, à intenção, ao que queremos fazer com a nossa dor, ao que estamos prestes a dizer quando estamos com raiva. Antes de responder, respirar um pouco. Antes de ferir, perguntar se aquela palavra vai resolver alguma coisa. Antes de se justificar, olhar com um pouco mais de honestidade para a própria parte. E se errar, voltar, pedir perdão quando for possível, ajustar o tom, tentar de novo, sem se destruir. Mas também sem fingir que nada aconteceu. No fim, talvez, o que mais fale sobre nós não seja a explicação que damos, é o jeito como tratamos. E se alguém estiver observando a nossa vida de perto, que encontre uma pessoa tentando acertar, com falhas mesmo, mas tentando. E se o diário de hoje fez sentido para você, curte esse vídeo e compartilhe com quem você ama. Assim, essa conversa pode chegar até alguém que esteja precisando ouvir isso hoje. E se quiser continuar lendo as próximas páginas do diário, se inscreve no canal. Nos encontramos na próxima página.